Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é terça-feira, 15 de maio, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Tratado pela Organização Mundial de Saúde como epidemia de proporções globais, o suicídio tem avançado de maneira assustadora. E esse é o tema do programa de hoje. Afinal, é preciso deixar de empurrar para debaixo do tapete o problema que pode atingir ou estar perto de todos nós. Para tratar do assunto, o Bom Dia Baixada recebe o voluntário e porta-voz do Centro de Valorização à Vida em Santos, Renato Caetano de Jesus. Renato, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Nathalie, agradeço, Santa Cecília, por estar aqui nesse programa mais uma vez. E também o psiquiatra Bruno Reis. Doutor Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Vamos conversar bastante sobre isso hoje. E a partir de agora, você é nosso convidado, pode interagir pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage, onde transmitimos o programa simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Apesar do que eu disse no começo do programa, da OMS tratar o problema como uma epidemia de proporções globais, a gente ainda não vê o suicídio sendo falado e discutido, como, por exemplo, a gente fala e discute o câncer, que também é um grande problema da sociedade atual. Por quê? Porque o estigma ainda é muito grande. Estávamos conversando antes do programa começar, que é muito difícil você falar sobre dores emocionais, né? Eu costumo dizer, quando a gente conversa sobre o CVV, que se você, saindo da rua, torcer o seu pé, você não vai ficar esperando 3, 4 meses. Você vai direto para o ortopedista. Porém, às vezes a gente tem dores emocionais que incham os nossos sentimentos e algumas pessoas carregam isso durante anos sem procurar uma ajuda profissional ou sequer sem procurar alguém para falar sobre isso. E isso realmente é um obstáculo forte que a gente precisa vencer. Por que é tão difícil falar de dores emocionais, doutor Bruno? Pois é, né? Um dos fatores é o estigma, como o Renato bem disse, mas a outra coisa que a gente tem que salientar é que, às vezes, essa vergonha ou essa dificuldade, ela faz parte de um próprio quadro que a pessoa já pode estar trazendo. Então, quando a gente fala sobre suicídio, a gente tem que, obrigatoriamente, associar algum tipo de problema que ela está passando naquele momento. Algumas vezes esse problema pode ser uma doença, sim, e outras vezes não, apenas uma dificuldade muito grande que ela está passando em específico. Agora, falar sobre si e se expor é muito difícil, não é uma coisa muito fácil. E nessa toada, a gente abrindo canais como o próprio CVV, ou então aqui na própria imprensa, e a gente conversar sobre isso, ele abre possibilidades para a pessoa conseguir ter alguma outra chance, ver de uma maneira, uma outra perspectiva sobre aquele problema que ela está enfrentando na hora. Doutor Bruno, o senhor disse que pode ser uma doença ou uma situação pontual, uma dificuldade muito grande. Quando a gente fala de doença, a gente pode associar diretamente à depressão ou não? A depressão é a doença mental mais prevalente e é a que mais está associada aos casos de suicídio. Mas existem outras doenças que também estão relacionadas, doenças mais graves como a esquizofrenia, como o transtorno bipolar, transtornos relacionados ao uso de substâncias, os transtornos de personalidade também são muito comuns. Agora, quando a gente fala que às vezes não é doença, é por uma emoção muito forte, sim, ou uma dificuldade, por exemplo, o Brasil viveu um caos econômico. Muita gente saiu de um patamar para outro, muita gente perdeu o emprego, muita gente deixou de ter o sustento dentro de casa. Situações assim podem levar o indivíduo a tentar contra a própria vida? Podem levar. O que acontece, assim, quando a gente vai falar de suicídio, você pensa assim, a pessoa ela deseja morrer? Será que é isso que a gente tem que perguntar? Será que é uma coisa muito elaborada? E não pode ser algo impulsivo, uma emoção muito forte, que ela não tem resiliência, capacidade de lidar naquele momento? Então, é isso que a gente precisa separar e abrir esses canais. E é por isso que a gente salienta muito o trabalho do CVV. É um canal em que a pessoa ela não precisa expor o seu nome, ela não precisa se colocar abertamente para a sociedade, mas ela pode ser acolhida. E é um momento mais agudo que a gente precisa ter esses instrumentos. Acolhimento.
Quando a gente fala desta palavra, a gente pensa muitas vezes na família, né, Renato? Que deveria acolher e que muitas vezes não percebe o que está acontecendo. O CVV, desde o ano passado, conta com o Disque CVV, que é um serviço hoje gratuito através do 188. De lá para cá, houve um aumento da procura e qual é o perfil, se é que dá para traçar o perfil, de quem mais procura essa ajuda? Isso era um desejo nosso de anos. Nós entendíamos que o nosso trabalho sempre foi gratuito, é um trabalho voluntário, mas a barreira financeira sempre existiu. Então não era raro a gente conversar com pessoas que durante a conversa falavam assim: eu acho que amanhã meu telefone vai ser cortado porque eu estou com as contas atrasadas. E isso realmente é angustiante. E aí, numa parceria junto ao governo federal, no Ministério da Saúde, há 2 anos foi implantado de modo gradual um programa inicialmente piloto que só logo se mostrou efetivo. Desde setembro, o Estado de São Paulo, foi através de fases, entrou nessa rede. Historicamente, nós tínhamos algo em torno de 1 milhão de chamadas por ano. Ano passado, nós passamos dos 2 milhões de chamadas no ano. Isso considerando o telefone 188, porque nós conversamos através de e-mail, nós conversamos através de chat. A gente oferece estas formas, inclusive, que o jovem tem mais acesso, né? Porém, a gente percebe que hoje, ainda até julho, 4 estados entrarão. Então, em julho, toda a rede de telefonia no Brasil, fixa ou celular, o que é realmente um ganho. Com o celular, ganho, porque muitas vezes o celular não aceita esse tipo de chamada. Agora já aceita. Então, com o celular você se coloca embaixo de uma escada para conversar com alguém. Sim. Não é? Num lugar muito restrito que só você quer que as pessoas, ninguém ouça. Não é? E aí o perfil assim é difícil traçar, porque como o Bruno falou assim, a gente não precisa se identificar, a gente precisa dizer nome. Porém, uma coisa que é muito, muito presente no comportamento das pessoas que nos procuram é o sentimento de solidão. Hoje a solidão, ela graça pela sociedade de modo geral. Né? A tecnologia, ela veio... É isso que eu te perguntar, a tecnologia ela veio para ajudar, mas ela veio também para distanciar muitas das relações. Eu escutei uma frase uma vez que assim, a tecnologia veio unir os mais distantes e afastar os mais perto, os de mais perto. Exato. E é o que você vê hoje, naturalmente, nos nossos lares, em que cada um está num quarto com um smartphone no seu computador e aquela situação habitual de sentar na mesa, né? Nós temos um pacto lá em casa, a minha esposa falou assim, por favor, agora na refeição os celulares têm que ficar desligados ou não podem ficar na mesa. Lá em casa a gente está implantando isso também, porque se a gente não tiver um momento em família, a gente perde laços importantes, né? A gente perde conexões muito importantes que precisam existir no dia a dia, né, doutor Bruno? São a base, né? Que acabam por sendo a base. A gente está falando de traçar um perfil, né? Então, eu estava conversando com o Renato e tem alguns dados bem curiosos, né? Então, o que leva a pessoa ao pronto-socorro por uma tentativa de suicídio, né? Quais são as razões? A gente não tem dados sobre as razões, mas temos um dado epidemiológico, qual é o perfil. Então, a gente tem uma inversão. Em lesões autoprovocadas ou automutilações, a prevalência maior é de mulheres, numa proporção de o dobro para os homens. E, em geral, 40%, 40% a 50% numa faixa dos 15 até os 29 anos. Quando a adolescência, a vida adulta, assim, isso, a fase dizer, mais complicada, né, de toda pessoa. Por outro lado, os dados sobre suicídios, né, os consumados, as pessoas que morreram, esse dado ele inverte. Aí é o homem o mais prevalente, na mesma faixa etária, numa proporção também de o dobro. Então, veja como são as coisas, né? Quando você provoca uma lesão em você, não necessariamente significa que você tem aquela ideia fixa e bem elaborada de tirar a própria vida. Sim. Você não pensa e coloca, olha, minha vida não está boa, não vale a pena, não tenho família, ou eu não tenho emprego, ou eu não sinto mais o sabor das coisas, tal. Então, logo eu decidi fazer tal coisa. É muito pelo contrário, né? Geralmente a pessoa faz isso no sentido de buscar um alívio de uma dor emocional, de uma angústia muito forte, e acabam confundindo às vezes como uma tentativa de suicídio. Mas isso é um sinal de alerta?
Para aquela rede que eu falei, que deve ser de acolhimento. Com certeza. Então, muitas vezes a pessoa faz isso por quê? Porque ela não tem um acolhimento, ela não tem um canal de comunicação com a própria família, ou ela tem vergonha pelo estigma de conseguir conversar ou expor aquilo que ela está sentindo. E ela vai segurando até o momento que ela não consegue mais. E isso tem aumentado, né? Infelizmente. Infelizmente. E quando a gente fala da adolescência, a gente fala de uma fase muito complicada na vida do indivíduo, né? Ele está passando por uma série de mudanças ao mesmo tempo, os hormônios estão em ebulição, tem a mídia que hoje dita muita coisa como verdade absoluta. Renato, quando o telefone toca no CVV, qual é o procedimento de quem atende aquela voz angustiada? Nós sempre nos colocamos, a gente tem um protocolo no Brasil inteiro que nós atendemos com assim, o CVV bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, e nós nos colocamos à disposição. Porque falar é muito difícil, então muitas das vezes as pessoas hesitam. E gozado que socialmente parece que o silêncio sempre é um problema. Já viu? Opa! Numa conversa fica aquele desconforto. Para nós isso não é um problema, porque nós entendemos que o silêncio pode ser um momento em que alguém está construindo uma frase. Sim. Às vezes você precisa de um tempo para se voluntariar a falar, você se sentir estimulado a falar. Né? E aí a gente pode colocar, a gente se fala assim, olha, eu estou aqui, a hora que você quiser falar, eu estou aqui. Né? Nós não desligamos as nossas conversas, sempre parte da outra pessoa. E para outra pessoa, isso sempre é muito confortador, saber que tem alguém esperando o tempo dela. Sim. Né? Esperando que ela possa respirar, construir a sua ideia para poder... acalmar. Nós imaginamos que quem procura o CVV, de uma certa maneira, tentou todo mundo mais perto. Tentou os amigos, tentou a família, porém isso não aconteceu. Então, assim, ele vai procurar alguém que ele não sabe quem é. Né, que ele não conhece. E para nós não importa saber nada que ela não queira falar. Então, para nós, a gente não importa saber sequer o nome, ou o gênero, que idade que é. Né? Isso realmente isso é acolhedor. Você poder contar a sua história sem ficar entrando em detalhes, né? Sempre ficar justificando, explicando e sabendo que não vai haver repreensão, julgamento, reprimenda de alguma maneira. O nosso esforço não é uma fórmula mágica, na verdade todos nós sabemos fazer isso. Porém, assim, às vezes a gente gosta tanto de alguma pessoa e não quer ver ela sofrendo. Claro. E às vezes, ao invés de dar o tempo para que ela possa falar, respeitar o tempo dela, a gente já atropela e fala assim, não, já passei por isso, você vai ver, vamos resolver esse problema. E às vezes ela não está querendo realmente resolver o problema, mas é que ela está querendo falar. Ela quer ter o tempo de contar a história dela. Nós respeitamos esse tempo. Para nós é importantíssimo respeitar esse tempo. Uma pergunta que é uma curiosidade minha. Uma pessoa que está prestes a tirar a própria vida e que liga para o CVV dizendo que vai fazer isso. Existe algum mecanismo, por exemplo, além da conversa, além do aconselhamento, de repente, uma segunda via para tentar mandar alguma ajuda, mandar algum apoio do ponto de vista de enfermagem mesmo, para tentar evitar o pior? Olha, nós entendemos que valorizar a vida é valorizar todas as decisões. É claro, o CVV não deseja que ninguém se mate. A gente quer que as pessoas vivam. É por isso que, para nós, quando alguém nos liga com essa ideia construída, e claro, nada assim é nunca automático, não é alguém que fala assim, eu vou me matar. Não, na conversa você percebe essa história e essa predisposição de uma decisão desse tipo. Nós entendemos que quem ligou para o CVV, até mesmo com essa ideia, se ela ligou é porque ela não tem a certeza absoluta e nós podemos conversar. Como nós não temos nenhum identificador de chamada, mesmo o sistema hoje, em cima de uma banda larga, um PABX virtual, todo ele é configurado para respeitar a privacidade da pessoa. Não aparece o número de ninguém. Então, nós não temos realmente como saber isso. Né? E mais, hoje o sistema está funcionando em 23 estados, ainda faltam 4 estados para entrar na rede. Se alguém manifesta o desejo, e aí no começo, no decorrer da história, ela pode até contar, falar assim, não, eu acabei de fazer isso, eu tomei um monte de remédio, mas eu não quero mais morrer, como é que eu faço?
E aí sim, nós orientamos, por favor, você tem que ligar para o 90, você tem que ligar para o 92, para o 93, SAMU, o Corpo de Bombeiros, que eles vão saber, né? Porque isso no Brasil inteiro você tem acesso rápido, né? E aí a gente entende que a nossa ajuda ela está sendo útil também nessa hora, mas precisa partir dela, né? Induzir, convencer alguém a fazer alguma coisa que ela não queira, muitas das vezes é um desrespeito. E a gente gosta de pensar assim, durante muitos anos, todos esses anos que a CVV existe, nós já passamos por experiências em que as pessoas manifestaram a sua ideia de não tirar a própria vida mais, mesmo tendo iniciado às vezes um processo. E aí muitas das vezes as pessoas pediram socorro, né? Quando o telefone era local era mais fácil, a gente podia até acionar o bombeiro, mas agora ele é mais amplo. Aliás, como se hoje fosse mais difícil. Não, hoje é mais amplo. Hoje ele pode ter acesso rápido em qualquer cidade a um telefone de emergência, a qualquer momento. Doutor Bruno, quando a gente fala de procurar ajuda, ainda existe muito estigma de que só quem frequenta o psiquiatra é gente maluca ou esse preconceito caiu por terra? Olha, ainda existe. Mesmo? Existe, infelizmente. É muito comum no nosso dia a dia profissional, quem marca a consulta é algum familiar. Então isso acontece muito ainda. E a pessoa já chega numa negativa ou numa postura assim de, eu não sou louco. Vim aqui porque foi minha esposa ou foi meu pai que me trouxe, se colocando já de uma maneira bem contrária, né, àquilo que está acontecendo e muitas vezes dificultando que ela falar aquilo que ela está sentindo. Infelizmente a gente ainda tem isso, mas eu acho que isso é muito da nossa cultura, né? E iniciativas como essa ajudam muito a gente quebrar. É óbvio que aumentou, com certeza, a procura, a gente conversa mais, a gente vê mais isso na mídia, nas redes sociais, as pessoas falam mais sobre isso. Mas ainda assim é muito pouco. É muito pouco. A gente até brinca entre os médicos, entre os psicólogos, né, que quando um paciente vai num dermatologista, ou ele vai na nutricionista dele, ele tira a foto, ele publica tudo. Quando ele vai no psiquiatra. Quando ele vai no psiquiatra, quando ele vai no psicólogo e tal, ele não fala, não quer nem encontrar com outra pessoa na recepção, por conta até dessa vergonha do julgamento que as outras pessoas têm. Então, é isso que a gente tem que dar uma melhorada. A nossa crítica em relação ao nosso olhar que a gente tem da saúde mental como um todo. Mal sabe que muitas vezes a psicologia e a psiquiatria pode ajudar a evitar um mal maior, né? Com certeza. É um dos meios para a gente poder ajudar. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue falando sobre esse assunto que faz parte e que interessa a todos nós. Até já. O Bom Dia Baixada está de volta e o Museu do Café em Santos tem uma programação diferenciada para a Semana Nacional de Museus. Esta é a 16ª edição do evento. Museu é lugar de coisa velha. Muita gente pensa assim, quem sabe até você que está assistindo a gente já teve essa ideia, mas é bem diferente disso. Por isso a gente vai conversar agora com a Marcela Rezec, que vai explicar pra gente que não é lugar de coisa velha, né, Marcela? Não, muito pelo contrário. Aqui você vai ver muita coisa ativa, você vai recuperar sua memória, participar de diversas atividades, coisas atuais, como a gente pode ver agora na Semana Nacional de Museus, né, que nós vamos ter novos públicos, novas abordagens, que são museus hiperconectados. Você vai achar muita atividade atual para o público jovem. Fala um pouquinho pra gente do que vai rolar nessa semana. Bom, essa semana uma coisa muito interessante que o pessoal vai gostar são visitas especiais que nós vamos fazer, com novas perspectivas. Então, falar um pouco só de arquitetura, gastronomia, fotografia, sobre a história, restauros de obras de arte que estiveram aqui no museu. E também tem uma programação gratuita, não é? Isso, todas essas visitas são gratuitas e na sexta-feira, dia 18, Dia Internacional de Museus, vai ser gratuito para todos os visitantes. Então, só para a gente frisar bem, a semana vai até o dia 20? Isso, vai do 14 ao 20, com diversas atividades no museu. Você pode encontrar, inclusive, no site do museu, www.museudocafé.org.br. Vou pedir para você repetir esse site um pouquinho mais devagar para a galera perceber. Tá bom, www.museudocafé.org.br. É isso aí, Marcela, muito obrigado. Então, estão todos convidados. Fabiano Roma para Santa Cecília TV. Um super convite. Museu é lugar de cultura. E voltamos com os nossos convidados. Hoje falamos sobre suicídio e participam do Bom Dia Baixada
o voluntário e porta-voz do CVV em Santos, Renato Caetano de Jesus, e o médico psiquiatra Bruno Reis. Você pode interagir conosco pelos nossos canais, o nosso WhatsApp, que está aí na tela, nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, nosso Instagram e nosso Twitter. Doutor Bruno, uma curiosidade. Quando a gente fala de procurar ajuda, a gente busca sempre um médico, seja lá em qual esfera a gente precise, seja um dermatologista, seja um ortopedista, seja um psiquiatra. Entre os médicos, o suicídio também é um problema? Isso acaba sendo uma coincidência por conta da natureza da profissão, mas alguns estudos mostram aí algumas doenças relacionadas ao estresse profissional, e o médico, em geral, é um dos profissionais que trabalha bastante, né? E isso tem contribuído para aumentar bastante, né, o número de suicídio aí entre os colegas médicos. Mas isso não é exclusivo dessa profissão, né? Acho que vai muito de perfil da pessoa, né? Aqueles perfis mais obsessivos, pessoas que são mais... têm mais dificuldade de conseguir lidar com as pressões, ou têm mais dificuldade de conseguir dividir um pouco da sua angústia, do seu trabalho, e isso é inerente não só à medicina, mas a todas as outras profissões. Isso tem contribuído muito, né? O que a gente chama não doenças profissionais, mas a influência que o dia a dia do trabalho acaba tendo. No médico, em geral, bem curioso isso, mas é o profissional anestesista, né? É o maior índice de suicídio entre os médicos com anestesista. Em segundo lugar, os próprios psiquiatras. Os próprios psiquiatras? Os próprios psiquiatras. A gente não tem dados consistentes, mas talvez por você estar na linha de frente ali, Sim. atendendo a angústia do próximo, muitas vezes você não tendo meios de conseguir resolver aquilo, pode contribuir para isso. Uma curiosidade, como absorver a angústia do paciente sem deixar que ela interfira no seu dia a dia? Então, é treinamento, como qualquer outro tipo de profissão. A gente faz a faculdade de medicina e depois há uma residência médica, né, pós-graduação médica de 3 anos, em que a gente passa, né, por treinamento por isso. Mas não tem como você não se envolver. Não, é absolutamente impossível você ficar... Não pode ser uma relação fria, né? De maneira alguma, mas a gente tem que estabelecer uma relação também profissional. Sim. Isso para preservação do próprio médico, né? E para preservação também do próprio paciente, dele entender que aquilo é uma ajuda. É um tratamento. É um tratamento e ele não, enfim, passar algumas barreiras aí, inclusive éticas, né? Mas é muito difícil de você conseguir, às vezes, elaborar, né, a própria... poxa, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir ajudar uma pessoa numa situação assim, sendo que a gente tem muitas limitações? E é importante a gente ressaltar que não é só o médico, né? O médico é mais um de inúmeras profissões que tratam de saúde mental. Então a gente tem que lembrar que muitas vezes a porta de entrada não é o médico, mas é um familiar, e depois geralmente é o psicólogo, é muito importante nessa relação. Outros profissionais de saúde também no atendimento, às vezes no pronto-socorro, então auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, uma rede integrada. Com certeza. E aí, quando a gente fala de rede integrada, a minha pergunta, a nossa saúde pública está preparada para atender o paciente que tenha um perfil suicida? Bom, temos que ter alguém para falar sobre o sistema de saúde público, né? O próprio Ministério da Saúde, no ano passado, ele implantou um programa onde há previsão de instalação esse programa está disponível nos dados do Ministério da Saúde, de uma série de equipamentos para tratar a saúde mental pelo Brasil inteiro. A gente espera e torce para que isso realmente dê certo. Acho que todos nós ganhamos, né? Porque é uma doença que doenças emocionais, elas incapacitam demais, né? É verdade? A gente pode afirmar que é mais fácil tratar a doença física do que a doença emocional, doutor? Olha, acho que não seja uma questão de facilidade, mas você tem muito mais acesso, né? As afecções físicas, a pessoa geralmente não se envergonha, né, daquilo. Mas falando de saúde pública, eu acho que é um quadro geral, né? Não é só em relação à saúde mental. Mas falar sobre isso já é difícil. Imagina então você ter uma rede estruturada, pronta para conseguir
para conseguir receber, sendo que em outras questões de saúde pública, como diabetes, pressão alta... A gente vive enfim, um hiato, né? É complicado. Quem quer ser voluntário no CVV? Primeiro, quantos voluntários hoje contam o CVV em Santos? E quem quiser ser voluntário, o que precisa fazer e que tipo, se é que acontece, que tipo de treinamento ele recebe? Hoje em Santos nós somos por volta de 50, 52 voluntários. Santos é um posto que funciona 24 horas por dia. É importante a gente informar também que São Vicente existe um posto CVV também. Eles têm por volta de 15 voluntários e oferecem o serviço das 8 da manhã até meio-dia. Tudo funcionando na rede, né? Toda pessoa que tiver vontade de conhecer o trabalho do CVV e quiser se tornar voluntário, ela pode entrar no site do CVV, que é o cvv.org.br. Existe lá um link onde ela manifesta a sua vontade. Ela precisa ter pelo menos 18 anos e deixar um telefone de contato e dizer de que cidade que ela faz parte. Porque aí nós recebemos essa informação, a central de comunicação que gerencia isso no site reencaminha esse pedido para cada posto e aí nós, quando tivermos um próximo curso que vai acontecer final de junho, a gente só está confirmando o local, a gente informa aqueles candidatos que queiram fazer parte, conhecer primeiro o CVV, Sim. Sentindo-se estimulados, tornar-se um voluntário também. Há quanto tempo você é voluntário? Há 35 anos. 35 anos. De lá para cá, o que mudou? Olha, eu gosto de pensar que os primeiros 50 anos do CVV, nós fizemos um trabalho muito bom. E praticamente aos 56 anos, agora nós temos essa forma, que é toda digital, moderna, que é gratuita. A gente funciona hoje, nós somos 88 postos físicos no Brasil, nós temos mais de 100 ramais instalados. Então eu gosto de falar entre os colegas, falar assim, nós estamos recomeçando um novo CVV. Sim. A forma é a mesma, a disponibilidade é a mesma, porém assim, toda essa... Acessibilidade. Essa é a palavra. Toda essa acessibilidade, através do telefone, através das pessoas no site poderem acessar a plataforma do Skype para conversar, ou o chat, que é também uma forma de conversar numa sala de bate-papo, onde ela não é em grupo, ela é de um voluntário para uma pessoa que escreve. Ela é digitada, ela não tem voz nem imagem, e também e-mail. Todas essas formas a gente sempre pensou que é para poder oferecer. São formas, não por acaso, em que o jovem está mais acostumado Sim. a lidar. Então, claro que a gente tem essa preocupação em favorecer o acesso a todos. Isso para nós é muito estimulante. Eu estava conversando com uma jornalista amiga minha outro dia, que ela falou assim, mas não é muita coisa, Renato? Eu falei assim, olha, eu gosto de pensar assim, que isso parece um tsunami. Mas ao contrário de que a maioria fala assim, vem um tsunami, sai todo mundo correndo, nós do CVV, a gente está procurando uma prancha para surfar a onda. E a gente está muito, muito feliz com isso, porque a gente está vendo que a chamada vão aumentar e nós também estamos percebendo um número maior de pessoas querendo tornar-se voluntário, o que é muito bom. O que é muito bom. Por que você decidiu ser um voluntário, Renato? Puxa vida, eu era mais jovem, né? Nós temos assim, eu escuto pessoas que têm motivos muito nobres. Se você perguntar, hoje nós somos 2.500 voluntários na rede. Cada um talvez tenha um motivo. Sim. Né? À época, o meu motivo nem foi tão nobre. Na época eu fui acompanhando uma namorada. Né? E aí foi assim, foi contagiante conhecer como era o trabalho. Muitas das coisas que o trabalho oferecia se alinhavam com o que eu pensava e eu estou aqui até hoje. Eu gosto muito do trabalho. O namoro acabou, mas o casamento aconteceu com o CVV. De certa maneira, sim. Doutor Bruno, é verdade que o que dizem que uma pessoa, quando tenta o suicídio, atenta contra a própria vida e não consegue, aumenta em até 4 vezes a chance de, numa segunda tentativa, ela ter sucesso? É um dos critérios de preocupação nas tentativas de suicídio, né? Então a gente sempre pergunta, já tentou antes alguma vez? E em geral, a pessoa que consegue, que sucede, em geral, é por meios violentos. Então, Sim. o que lidera são enforcamentos, enfim, outros métodos assim. Mas é o principal fator de risco para uma reincidência.
Então, se alguém já passou por isso, enfim, isso tem que ser falado. Muitas vezes a pessoa que já tentou, ela nega para a gente e fala que não, é um familiar que vem, olha, já teve há 1, 2 anos atrás um episódio semelhante, e é o fator de risco principal da reincidência. Aumenta. Não sei exatamente se é 4 vezes, mas aumenta sim, com certeza. Com relação ao tratamento com medicamento, antigamente existia um número de drogas para tratar, para auxiliar o sistema nervoso. Hoje, esses tratamentos e essas drogas, elas também evoluíram? Sim. Aí a gente já não vai falar muito de suicídio em si. Aí nós vamos falar de potenciais doenças ou transtornos mentais que estão associados ao suicídio. Uma grande preocupação dos psiquiatras é assim, um quadro depressivo, você dá o diagnóstico e você vai iniciar um tratamento medicamentoso e, obviamente, a gente vai indicar outras formas de tratamento também, psicoterapias, atividades ocupacionais, esportes e por aí vai. A nossa preocupação é que no início do tratamento, isso vem escrito em bula, que pode aumentar o risco de suicídio. Por quê? A pessoa está deprimida, ela está fechada, ela está sem energia, começa um tratamento, o pensamento dela não remitiu, mas ela se sente mais energizada, ela tem mais vontade, mais iniciativa de fazer as coisas e muitas vezes pode precipitar um quadro de uma tentativa, um pensamento suicida nas primeiras 2 semanas de tratamento. O acompanhamento tem que ser mais de perto nesse caso? Bem de perto, famílias orientadas, o paciente orientado e a gente tem que manter um canal de comunicação com o paciente. Renato, você falou dos canais de comunicação muito voltados aos jovens, né? Nós tivemos aí no ano passado uma série que foi veiculada pelo Netflix, que foi mega assistida e que veio logo depois daquela avalanche da baleia azul, que trouxe uma grande preocupação para pais, para tutores, enfim. Qual é a importância de termos uma série que tratou do assunto na linguagem do adolescente e esses canais de comunicação que estão de acordo com a linguagem que ele vive hoje? Sim. Olha, foi interessante, o advento da série causou comoção em todo mundo. Sim. Provocou um monte de discussões. Pessoas que adoravam, pessoas que criticavam. Eu assisti a série e eu achei ela muito pontual, eu achei ela muito pertinente. E agora, no final do mês, a segunda temporada entrará no ar. O que eu acho interessante foi a opinião do psiquiatra, o Neuri Botega, é um psiquiatra especialista, estudioso do suicídio, em que ele colocou assim, olha, independente de saber se a série é ruim, se a série é boa, é uma oportunidade incrível de pais e filhos sentarem frente ao computador para assistir juntos a série e conversarem. Porque ele fala assim, é perigoso o jovem assistir, ela é ruim ou ela é boa. Não, fala assim, vamos aproveitar uma oportunidade para conversar, porque o suicídio nessa faixa de 15 a 29 anos, ele já é a segunda causa no mundo. E não é algo que a gente não pode mais ficar com os olhos fechados, né? Todo mundo está vendo, chamou a atenção dos 2 suicídios recentes numa escola em São Paulo. Sim. E não havia uma conexão entre os 2 jovens, mas aconteceram num período de 10 dias na mesma escola. Não há como você ficar imune a isso e achar que não existe, né? Pode estar do nosso lado, né? Pode estar do nosso lado, como acontece. Eu costumo dizer assim, olha, pode perguntar para todo mundo que você conhece, que muito provavelmente você conhece alguém ou ouviu alguém, mesmo distante, que alguma vez tentou ou se matou, né? E a gente fingia que isso não acontecia, né? Isso já não pode mais estar no nosso comportamento. A gente tem que enfrentar isso de frente. É importante falar sobre isso. E falar, num momento como esse, ele previne suicídio. Quando as pessoas podem conversar, né, falar assim, olha, em que época em que você escutava pessoas na TV, por ocasião do suicídio do Robin Williams, né, um programa importante chamou comediantes e humoristas para falar. E você via pessoas que a gente vê na TV, fazendo filmes e séries brasileiras, falando assim, eu tenho depressão, eu preciso tratar, eu preciso tomar remédio, porque senão eu sofro. Né? Para mostrar que às vezes a pessoa parece a ideia de que o comediante humorista sempre está super bem. Recentemente o próprio padre Fábio de Mello veio a público e assumiu que é portador da síndrome do pânico. Como o padre Marcelo assumiu frente a todo mundo que teve depressão.
E são pessoas, parece assim, que padre não é imune a isso. É padre. Eu falo assim, gente, somos o pobre padre Marcelo fala assim, antes de ser padre, eu sou homem. E eu sou ser humano. Eu sou ser humano e sou falível. Né? Quando você vê o Papa pedir para que as pessoas orem por ele, né, é bom a gente ver que pessoas que a gente tem, às vezes, num patamar muito alto, são pessoas comuns, iguais a todos nós. No caso do homem, quando a gente falou de proporções de perfil, você disse, doutor Bruno, que a taxa se inverte, né? Eles consumam mais o fato de tirar a própria vida. O fato de se perceber falível, no caso do homem, pode ser um fator que leve o indivíduo a tentar e a tirar, a se matar? Sim, ninguém está imune, né? Infelizmente não tem como prever. E no caso, assim, pelo menos epidemiologicamente, né, o perfil do brasileiro que faz isso é homem, na faixa dos 29 até os 39, 40 anos. Perfil epidemiológico, branco, ou solteiro ou desempregado, ou divorciado e desempregado. Esse é o perfil médio de quem comete o suicídio no nosso país. E a grande maioria deles, em torno de 60%, não tem tratamento prévio. Então, isso é obrigatório cientificamente a gente ligar ao estigma. Sim. Né? Não busco ajuda. Sou homem, sou forte, não quero falar, não vou tratar. E isso não é nada, isso é coisa da minha cabeça. Esse é o maior erro que a gente pode cometer. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo, a gente volta em menos de 3 minutos. Não saia daí. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Um shopping de Santos tem uma atração bem diferente. É quase uma viagem ao passado. Até 17 de junho, o público pode visitar a exposição Mundo Jurássico. Os dinossauros fazem sucesso. No cinema, por exemplo, a franquia Jurassic Park já rendeu mais de 3 bilhões e meio de dólares. E um novo filme vai ser lançado no próximo mês. Run! E se nas telonas os répteis do mundo antigo já fazem sucesso, imagina ver um animal desses de perto. Bom, isso não é possível, mas um shopping de Santos organizou uma exposição com réplicas em tamanho real. A primeira está aqui, ó, logo na entrada. A viagem ao passado continua nos corredores. Ao todo, são 13 espécies espalhadas pelo local. Entre elas, o famoso Tiranossauro Rex. Os dinos ainda se movimentam e emitem sons. As escolas chegaram já a entrar em contato conosco, tem escola que vai vir fazer visita aqui com turma. Então, além de ser entretenimento, é educação, né? Então, e sem falar na atratividade que gera para a criançada. Não só criança, né? Adulto também. A mostra já foi exibida em 50 cidades brasileiras nos últimos 10 anos. Além das réplicas, a exposição possui textos e informações sobre os dinossauros e espaços interativos como esse ovo para a galera tirar foto. Isso é gratuito, você entra e parece que você está nascendo, é bem legal, criançada, adulto, pode ir, todo mundo gosta, está tirando foto, postando em rede social. E tem também a interatividade paga, que é a foto subindo, né, sentado num dinossauro, montado num dinossauro. E também existe um simulador, que também é uma atração paga, onde a criança pode entrar no mundo virtual do dinossauro. O Murilo gostou tanto que ficou em dúvida sobre qual dino é mais legal. Esse daqui é o Tiranossauro Rex. O Tiranossauro Rex. Por que você mais gostou do Tiranossauro Rex? Porque ele é grande e ele abre a boca muito alto. E esse daqui, por causa do dinossauro pequenininho que tem em cima dele. O Arthur sabe muito de dinossauro. Até parece que ele já fez faculdade sobre o assunto. Qual desses dinossauros aqui você mais gostou? O T-Rex. O Tiranossauro Rex, por quê? Porque além de ele não ser um ceratopsiano, ele não enxerga muito bem. Mas se você andar pra frente dele e ele te ver e colocar a cabeça pra você, ele consegue te matar. Nossa, ele é um caçador, então.
um caçador do Cretáceo. A presa fatal dele era o anquilossauro e o triceratops. O espaço atrai toda a família. O Emerson veio de Guarujá só para trazer o filho. Eu desde pequeno acompanhei Jurassic Park, adoro, desde 2001 acompanho o filme e quero que meu filho também goste e venha prestigiar. Muito bom, sou lá do Guarujá e acabei trazendo ele aqui para curtir esse dia tão gostoso. E se você também gostou e quer entrar nesse mundo jurássico, pode visitar a exposição até o dia 17 de junho, de segunda a sábado, das 10 da manhã até 10 da noite. Aos domingos e feriados, a mostra abre ao meio-dia. O shopping fica na Avenida Ana Costa, 549, no Gonzaga, em Santos. Minha pequena já foi no último fim de semana, adorou, vale muito a pena. E adorei também a aula que o Igor recebeu da criança, do menininho, falando sobre as características do dinossauro. Voltamos com os nossos convidados. Hoje falamos sobre suicídio. Participam do Bom Dia Baixada o voluntário e porta-voz do CVV em Santos, Renato Caetano de Jesus, e o médico psiquiatra Bruno Reis. Ainda dá tempo de você interagir conosco pelos nossos canais de comunicação. Doutor Bruno, eu queria falar um pouquinho também sobre a dor de quem fica. Porque quando o suicídio é consumado, até muito pela falta de diálogo, muito pela falta de busca de ajuda, os familiares muitas vezes são pegos de surpresa e fica um vazio tremendo. Como lidar com esse vazio? E como não se sentir culpado pelo fato daquela pessoa ter atentado contra a própria vida e você sequer ter percebido que tinha alguma coisa errada. Essa é a sensação que fica, você falou tudo. A primeira coisa que vem é a culpa, a minha responsabilidade, o que eu poderia ter feito para evitar e o que eu vou fazer agora, o que vai ficar. Então, muitas vezes esse é o gatilho para se abrir um quadro depressivo na pessoa. Realmente você tem que entender que a pessoa que comete suicídio, ela foi por um ato único e exclusivamente dela. A gente não tem dados assim que possam influenciar com 100% de certeza, vou cometer suicídio porque aconteceu uma determinada coisa relacionada a outra pessoa. Né? Então, a pessoa tem que entender, o familiar tem que entender que não é responsabilidade dela. Muitas vezes, você vai passando filme na cabeça de situações, puxa, eu não prestei atenção nisso, puxa, eu não prestei atenção naquilo. Parece que os sinais ficam claros depois, né? Depois que acontece, sim. E aí a gente tem que começar a trabalhar um pouco essa angústia, porque a vida não vai parar por conta disso e a pessoa tem que buscar continuar. Ela não tem como viver a vida de outra maneira. Por isso que é importante a gente conversar sobre isso, a gente falar sobre sinais, falar sobre potenciais comportamentos que podem estar relacionados ao suicídio e trabalhar isso como uma forma de prevenção. Falar sobre isso já é cientificamente comprovado que não aumenta a chance de suicídio. Na verdade, ela é a prevenção mais eficaz, é esclarecimento, é conversar. Sinais e sintomas. É claro que cada indivíduo tem a sua particularidade, mas para quem está em casa, a gente está nos últimos 5 minutos do programa, para quem está em casa, entender de maneira geral quais são os sinais e os sintomas que todos nós temos que ficar alertas. Então, vamos por estratificação, isso é muito importante. Está fazendo algum tratamento em saúde mental, já aumenta a chance de risco de suicídio. Então, temos que ficar atentos, não significa ficar alarmados, mas ficar mais atentos. Agora, para aqueles que não têm acesso ou não estão fazendo nenhum tipo de tratamento, os sinais são alterações de comportamento repentinas, alterações do sono, alterações do autocuidado, a pessoa deixar de se cuidar, de se vestir, ganho de peso ou perda de peso, irritação, sintomas depressivos, falar sobre pensamentos de morte ou conseguir externar para o próximo que, olha, minha vida não está muito boa, eu tenho pensado que talvez se morrer, se acabasse tudo de uma vez, já seria melhor para mim.
são os sinais mais claros e são diretamente relacionados ao potencial aumento do risco de suicídio. Para quem assistiu aquela série do Netflix, sem dar spoiler, né, mas todo mundo sabe qual é o desfecho dela com a menina, e ao longo do seriado ela deu inúmeros sinais que não foram atentados. As 13 razões. Ela sofreu de assédio sexual, de assédio moral, a questão do bullying na nossa sociedade moderna, que, enfim, não é muito discutido e tem um papel gigantesco nisso. Aqueles meninos que cometeram suicídio, né, falaram que receberam por aplicativo ou mensagens, eles, na verdade, eram ameaçados. Se você não fizer o que eu estou pedindo, nós vamos matar o seu pai, nós vamos matar a sua mãe. Imagina a angústia na elaboração, no olhar de alguém de 12, 13 anos. Sim. Então, todos esses sinais são super importantes e conseguir identificar é buscar acesso. Não adianta a gente querer falar da maneira antiquada. Vai falar com um jovem, vai falar com um adulto hoje, é por canais, é rede social, é o WhatsApp, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, um médico mesmo, ou até o pronto-socorro nos casos mais eminentes. Mas vamos prevenir. Pensou nisso? Leva para o profissional. Coisa mais fácil que a gente pode fazer. Doutor Bruno, muito obrigado pela tua participação aqui conosco, pelas informações importantes. E certamente esse assunto volta à tona aqui no Bom Dia Baixada, porque jornalista tem missão social. E eu acredito que os veículos de comunicação precisam estar atentos e alertas para esse problema que pode ser vencido, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada. Eu que agradeço, estamos à disposição. Bom dia. Obrigada, Renato, mais uma vez pela tua participação. Parabéns pelo teu envolvimento e engajamento com o CVV. E eu queria que você encerrasse dando o site do CVV e reforçando o 188, por favor. O CVV é cvv.org.br, o telefone é 188. O CVV está presente no Facebook, no Instagram e no Twitter, não para prestar apoio emocional, mas para divulgar o trabalho do CVV. E a gente convida quem quiser conhecer o trabalho, usar o CVV. Hoje, felizmente, ele é gratuito, nós estamos muito felizes com isso e fiquem à vontade para conhecer mais do CVV. Muito obrigada, Renato. Eu que agradeço. Muito obrigado, eu. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook, nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, a partir das 8 horas da manhã.